Bate-papo. Bate-papo. Bate-papo, uai. Bate-papo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou o Gustavo, sou organizador do Bate-papo. O Bate-papo é um podcast onde a gente fala de assuntos polêmicos e a gente está gravando, inclusive, tá? Depois vai lá no site. A ideia é justamente falar abertamente, onde todo mundo aqui vai ter o momento que quiser falar, bem tranquilo. E surgiu assim como uma ideia quando a gente começou a ver muita coisa acontecer na internet, aquelas pessoas brigando por assuntos que, sabe, política, muito fácil brigar na internet, e a hora que acabou o argumento, você bloqueia a pessoa e parou. E aí, assim, a gente viu que realmente não é por aí, né? Dá pra gente conversar e irritar muito, né? E aí um dia eu cheguei pro pessoal do guarda-chuva e falei, putz, como seria legal se a gente tivesse essa oportunidade e tal, de conversar sobre assuntos polêmicos, né? Aqueles assuntos que ninguém gosta, religião, política, futebol, racismo, vamos conversar sobre eles, né? Dá para conversar. E aí surgiu a ideia do bate-papo, o pessoal ajudou, né? O projeto foi incubado pelo guarda-chuva, e aí a gente está aqui então na nossa 5ª edição. Então os temas são sempre votados pela internet, tá? Pelo nosso site lá. Esse tema foi escolhido mais a dedo, até por conta do Hacktal, até por causa de ter muito a ver com educação e tal. E então eu sou o mediador, né? Sou o garçom da noite do bate-papo, né? Por isso que eu estou de gravatinha vermelha. E aí, assim, o bate-papo é bem livre, todo mundo pode falar. Eu só peço assim para não ficar conversa paralela, aquela coisa de um atropelar o outro. Pede a mão quando quiser falar, a gente direciona, bem tranquilo, pode falar à vontade. Uma pessoa falou algo que você não concorda, você pode falar que eu discordo, sempre com educação, né, com respeito, mas é bem tranquilo, tá? E o assunto de hoje, então, a gente escolheu para falar sobre faculdade, né? É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente está falando aqui da necessidade de se ter um diploma universitário. É realmente importante? É claro que a gente não está falando aqui de profissões que têm obrigatoriedade, né? Aquelas profissões que você... Eu não vou falar que, eu não acho que um médico precisa de um diploma, por exemplo. A gente sabe que é algo, né, totalmente impossível. Então, a gente não está falando dessas profissões, a gente está falando de algumas mais alternativas, algumas coisas, algumas áreas diferentes, tá? Não vou nem falar áreas para a gente chegar num consenso aqui entre nós mesmos. E aí, então, esse é o nosso diploma universitário da noite. E aí, assim, eu tenho visto muito empresas que vendem o diploma. Não sei se vocês já observaram isso, mas tem até propaganda no YouTube de empresas que falam assim, você tem diploma universitário? Não, você pode adquirir o seu em 2 anos, em tantos parcelas, sei que lá. Então a gente vê muita pessoa vendendo diploma universitário. E aí a gente precisa pensar, até que ponto isso é bom, né? A gente precisa realmente ter um diploma somente para colocar no currículo, somente para concorrer a uma vaga? E aí essa pergunta que eu quero deixar para vocês. Primeiro, né, qual é realmente... É realmente necessário a gente ter esse diploma universitário nesse momento? Essa é a minha pergunta que eu quero abrir, e aí quem quiser responder... Eu acho que... Quiser falar o nome? Eu sou o Júlio, sou de Poços de Caldas. Primeiro, eu concordo em partes, como você disse, das profissões. Eu acho que tem certas profissões que envolvem risco de vida humana e tudo mais, e aí é necessário um controle maior. Engenharia civil, por exemplo, medicina e tudo mais. Eu discordo da parte de que seja impossível. Eu acho que a gente não tem um modelo para que não haja um diploma. Pode ser que esse modelo surja. E assim, para contextualizar um pouco mais, antes de eu entrar no argumento, eu sou formado em engenharia elétrica, eu tenho um mestrado, também elétrico, mas voltado para a área biomédica, e hoje eu sou empresário e trabalho, tenho uma agência de marketing digital, que não tem nada a ver com a informação. Então, salvo essas exceções que a gente já comentou, eu não acho que seja necessário um diploma, porque o diploma ele surgiu numa época em que o acesso à informação era muito mais restrito, e ele surgiu como uma maneira de
lá de certificar a competência de uma pessoa. E a gente sabe também que isso não é necessariamente verdade. Tem muita gente diplomada que não é necessariamente competente e tem muita gente competente que não é necessariamente diplomada ou certificada. Então, com acesso à informação que a gente tem hoje em dia, né, na internet, cara, se você acha o que você quiser, você tem todo o conteúdo lá à sua disposição. É uma questão de dar uma fuçada, dar uma garimpada, de ter interesse em se desenvolver. Eu acho que você pode certificar a sua competência de maneiras diferentes. Você pode certificar a sua competência através do trabalho, sem a necessidade de um papel assinado por uma instituição. Eu posso falar? Pode. Então, eu entro na linha do Júlio, meu nome é Matheus, boa noite, gente. E eu acredito o seguinte, que a universidade, ela amplia o seu campo de possibilidade, sabe? O campo de possibilidade de eu acredito, tá, gente? Se vocês discordar, fica à vontade. Eu acredito que, por exemplo, uma pessoa com um curso superior, o campo de possibilidade dele pode ser mais amplificado do que uma pessoa com um ensino médio, certo? Mas, porém, às vezes a sociedade impõe a pessoa no tem que fazer faculdade. Não necessariamente eu acredito que tem que fazer faculdade. Eu acho que tem vários outros meios alternativos da pessoa entrar no mercado de trabalho, entendeu? Por outros setores, por outros ramos. Não é necessariamente tem que fazer a faculdade, mas eu acredito que, por um lado, como eu disse, que amplia mesmo o campo de possibilidade, entendeu? E aí? Eu concordo com você e concordo em partes com você. O que acontece? A gente fala que a internet é um mundo de informações. Eu concordo. É uma chuva de informações que a gente não consegue digerir tudo. Mas e conhecimento? Eu acho que informação e conhecimento é muito diferente. Eu acho que para a gente conseguir ter o conhecimento, não basta simplesmente a gente pegar algo que a gente buscou ali na internet. Eu acho que precisa de muito mais. Assim como precisa de vivência. Ninguém é só teórico. E concordo quando você diz que a gente não precisa de um diploma, a gente não precisa de um curso superior. Porque muitas vezes a sociedade ela impõe que para a gente ser alguém na vida, precisamos de ter estudo, ter diploma, ter diabo 4. Mas há outros meios de a gente ser realizado, eu acho que eu acredito muito nisso, que para a gente ser feliz a gente não precisa ter um diploma, a gente se realizar. Mas eu discordo com a parte de falar que ele não seja fundamental em qualquer área. Eu acho que se a gente se propõe a assumir uma profissão, que ela já existe esse curso, essa área, essa direção, eu acredito que a gente tem essas consequências de ter que estudar. Não que o diploma simbólico ali, ele seja fundamental, mas todo o processo que se ocorreu para que ele chegasse na mão da pessoa. Concordo em partes com você. Eu acho que realmente existe, como você disse, existe um condicionamento social. A sociedade tem esse hábito e essa percepção de que o diploma atesta a competência. Então existe esse vício do diploma. As empresas pedem o diploma porque elas precisam fazer algum processo de seleção para contratação e tudo mais. E eu concordo plenamente que só a informação não é bastante. Você tem que estudar e digerir e ter a vivência até você adquirir esse conhecimento e essa experiência. A universidade ela é interessante do ponto de vista de que ela encaminha um currículo. Então, acho que esse é o grande lance. Tem gente que precisa disso. E não estou falando que seja certo, errado, bom ou ruim. Tem gente que precisa desse encaminhamento. Tem gente que é capaz de se organizar e buscar os próprios conhecimentos que lhe interessam para desenvolver uma atividade que a satisfaça. E através disso, sozinho, você pode também adquirir esse conhecimento, essa vivência e tudo mais. E um outro ponto interessante que eu queria colocar, e que até você colocou bem, né? O curso já está lá para uma profissão que já existe. Acontece que muitas profissões que que já começaram a existir e vão pipocar cada vez mais, são profissões completamente novas. Né? Eu estava na palestra do diretor de marketing da Uber agora, gerente de marketing da Uber agora. Empresas disruptivas.
empresas, as maiores empresas do mundo, daqui a alguns anos, poucas delas existem, sabe? São dados estatísticos, são pesquisas que já foram feitas. As profissões de daqui a 5, 10 anos ainda não existem, muitas delas. Muitas que existem vão morrer em 10, 15 anos. Então, eu acho que a necessidade do diploma para conduzir essa formação, principalmente para esse tipo de profissão, ela chega até a ser surreal, porque você não tem um embasamento prévio do que isso vai ser. Vai ser aquele lance de aprender no mundo real mesmo. Né? E eu acho que isso é mais interessante. Na verdade, isso é o que importa mesmo, porque o diploma, só fazer matéria, não significa. O que importa é a vivência. Mas tem muita coisa que você pode conseguir através da vivência e se firmar profissionalmente através disso, mostrando não a sua certificação, mas o seu trabalho como referência de competência. Pode falar. Eu ia entrar em outro âmbito, entrar no social, porque a gente está falando de uma perspectiva. Só que quando você para pensar que isso aqui é para minoria, as pessoas que entram na faculdade são minoria. Então você tem que pensar que o ser humano já tem por si só esse histórico de acomodação. É difícil quem sai da caixa, quem resolve sair da caixa. Então eu acho que em uma perspectiva maior, pelo menos até onde a gente consegue enxergar agora, não esse diploma, igual você comentou, da vivência. Eu acho que a vivência é em si, eu acho que isso falta na faculdade ainda. Porque deixar a pessoa dentro de uma sala de aula e achar que ela vai chegar no mercado e vai encontrar aquilo lá tudo parâmetro, é ilusão. Ninguém vai chegar no mercado moldado da faculdade e vai achar tudo bonitinho, pegar no livro, não é assim. Mas eu creio que, perante a gente ser minoria, eu acho que hoje, dentro desse contexto social que a gente vive, falando do Brasil em geral, e isso aqui sendo para poucas pessoas, eu acho que é a obrigação, igual você colocou, assim, de uma profissão, não entrando nessa parte de novas profissões, mas falando nesse contexto, eu acho que é sim a gente buscar um conhecimento para tentar fazer com que essa minoria chegue onde a gente está. Então eu acho que entrando nesse social, eu acho que a gente tem sim que estudar, tem que se colocou para fazer uma profissão, que você faça ela da melhor maneira possível e, consequentemente, acaba vindo o diploma. Eu concordo, discordo com várias pessoas. Tipo, a profissão que eu exerço hoje, com certeza exerceria sem fazer faculdade, em partes. Né? A função em si, sim, mas a cabeça e o conhecimento que eu adquiri dentro da faculdade que me levou a ter essa visão que eu tenho hoje. Né, das oportunidades, das referências que eu tive dentro da faculdade. Eu também acho que ficar na sala de aula, enquadrado na sala, copiando, tirando nota para a prova, isso não vai ter crescimento nenhum. Então, assim, hoje as universidades têm milhares de organizações que promovem muito esse crescimento, como Empresa Júnior, a ESEC, Choice, Liga Empreendedor. E eu acho que esses ambientes da faculdade enriquecem muito o aluno, enriquecem muito a bagagem. Por isso, eu ainda acredito, sim, muito em ter essa vivência. Então, no trabalho que a gente faz, a gente instiga muito os jovens. Geralmente a gente trabalha... Posso falar? Se for questão do social, a gente trabalha muito com jovens de baixa renda e a gente estimula muito que eles sim busquem fazer na universidade. Porque eu fui bolsista do ProUni, então eu me beneficiei muito desse programa e minha vida foi totalmente transformada por isso e eu acredito muito nisso. Então, acho que é uma vivência que todas as pessoas que puderem passar devem se jogar. Sabe o que eu acho interessante? Isso que você falou, Ju, muito interessante, da pessoa ter, é legal ela ter essa experiência universitária e acadêmica, mas às vezes a gente vai ressaltar que será que a pessoa pós-formada do ensino médio, com 18 anos, está preparada para fazer uma escolha para o resto da vida, entendeu? Porque é o que você vai ser, sabe? E será que ela está madura o suficiente para fazer a escolha? Porque às vezes as pessoas criam expectativa em cima dos outros. Às vezes assim, tá lá com 25, 26 anos, nossa, ela não fez faculdade até hoje, nossa, então esse criar expectativa, nossa, até hoje não fez faculdade. Sabe? Às vezes a pessoa não está preparada, cada um tem o seu tempo, né? E aí, só complementando, eu vejo muito assim, o benefício do curso técnico, às vezes antes da faculdade. Eu vejo assim, que as pessoas que fazem algo técnico antes, saem do ensino ali
experimenta algo técnico, eu sei que as pessoas, pelo que eu vejo, elas entram com a escolha mais... Ah, verdade. Pode falar. Só queria trazer um olhar um pouco diferente, que é o seguinte. Bacana essa coisa que o Matheus falou, né? Que você tem que fazer a universidade. Quem disse? Porque eu acho que existe uma covardia do jovem de não enfrentar realmente e não fazer a universidade. Porque para mim a universidade ela traz um universo novo de possibilidades. Para mim foi maravilhoso. E doía conversar com tanta gente que fez o mesmo curso que eu no último período, falar, nossa, a faculdade era ruim, né? Eu falei, cara, ruim pra você. Eu adorei a universidade. Foi lindo, foi maravilhoso, foi fantástico. Então acho que envolve uma questão da pessoa se conhecer bem e não ser, no bom português, modinha. Porque não é porque a TV está mostrando que engenharia civil está bombando, que teve Copa Olimpíadas, que ele vai fazer engenharia civil. Não é porque o pai e a mãe estão falando que se ele fizer direito, vai passar no concurso público, que ele vai fazer isso. Ou que ele possa ser jardineiro, super feliz, e não quer fazer faculdade nenhuma. Então, eu acho que tem uma questão, antes, do próprio jovem, de enfrentar a sociedade, por mais difícil que seja. Porque, para mim, todas esses probleminhas acontecem porque muito jovem, ele não quer estar ali. E se ele não quer estar ali, quem diz que ele não tem que estar ali, entendeu? Ele não quer trabalhar. Exatamente, ele quer estar ali, ele não está preparado para aquilo. E assim, a universidade também não é essa coisa professor-aluno, é mais do que isso. E eu acho que o jovem ele precisa ter esse autoconhecimento para aí sim tomar essa decisão, mesmo que todo mundo seja contra ele. Ele está a fim de encarar a sociedade? Então, acho que envolve muito o lado da pessoa ter um autoconhecimento. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer para... Claro. O que ele falou, eu sou psicóloga e eu trabalho com orientação vocacional. Então, o que você falou, com 18 anos, eu vejo muitos jovens não têm maturidade para escolher uma profissão. E, na faculdade já, eu vejo que muitos jovens são brilhantes, só tirou notas 90, 100, mas de ponto de vista emocional, zero. Sabe? Tá faltando o lado emocional das pessoas. É aí que tá pegando. Eu faço isso. O Fábio tá ali. Bom, meu nome é Fábio. Oi, Fábio. Eu sou... Eu tive um problema quando... Não. Eu sou 27 anos. Uma semana. Só por Eu hoje. sou viciado em administração. Sou administrador de empresas formado e eu considerei muito a questão de como tirar uma carteira de motorista. Eu fiz 4 anos para passar, para pegar o diploma e depois fui aprender. Com a carteira de motorista foi a mesma coisa. Eu fiz 12, 13 aulas para tirar a carteira e depois fui aprender a dirigir. Eu toquei hoje de manhã, que foi a primeira nossa aqui, que eu acho que 90% do que eu aprendi foi fora da sala de aula, mas foi dentro da faculdade. Foi em programas, foi em palestras, foi não sei o que lá. E ali o professor falando me parecia uma realidade, ainda mais dentro da administração. A gente aprende a gerenciar Petrobras, Danone, Alcoa. Tipo, mas não aprende a gerenciar a minha empresa, que eu vou abrir, uma empresa pequena, né? Não aprende a trabalhar num supermercadinho, numa padaria, sabe? Mas não tira o mérito da educação formal. O que acontece, que eu acho, no meu ponto de vista, que está errado é metodologia, não a educação, não o diploma. Então, assim, tem primeiro uma briga de ego do professor, que chega lá, que eu sou bom, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não é isso que eu quero aprender. É verdade. Né? E depois o ponto que o Luiz falou do curso técnico. Eu trabalho com curso técnico há 15, 16 anos, e eu vejo nesse olhar do jovem de 16, 17, 18 anos que realmente ele não sabe. Se você pergunta assim para ele o que você quer ser da vida, ele ainda não sabe. Eu estou com 34, não sei o que eu quero ser da vida. Como que eu tenho que escolher com 18 uma faculdade? Eu, por sorte, não sei se eu não gostava e passei a gostar, né, por conta disso. Tá? Então, o curso técnico e profissionalizante pode abrir isso. Olha, antes de fazer uma faculdade, estoura as suas oportunidades de curso técnico, de curso profissionalizante, vê o que você gosta, para ser menos frustrante até você chegar na faculdade. Outro ponto, dá o tempo que você precisar. Você vai entrar na faculdade com 19, espera 1 ano, 2, 3, se você não tiver certeza, espera, não vai ter problema. Na minha sala tinha alunos com 30, 40, 50 anos. E super bacana, né? Mas isso então. Pode falar. É ele.
Não, começou, eu vejo um pouco disso, a pressão que você tem no colegial. Começou um pouco comigo, eu tava no colegial, chegava muita gente e falava, o que você vai fazer? Eu, como não tinha uma resposta, do que eu queria fazer, eu falei, eu vou fazer fisioterapia. Aí começou do nada, queria fazer fisioterapia, aí quando veio a faculdade, acho que a Mackenzie abriu, o Mackenzie dele. Eles abriram a faculdade para conhecer a área. Aí eu fui lá e quando veio, era nada que eu queria. Aí nisso eu falei, não sei. Aí eu fui ver, outros cursos. Aí eu fiquei nisso, terminei o colegial, fiquei, um ano estudando, pra fazer vestibular. Aí quando veio eu achei algo totalmente diferente. No meio eu queria educação física, depois fui pra publicidade. Aí quando eu entrei na faculdade, e aí que começou algo bem diferente, que eu vi, eu entrei na faculdade com 18. Aí começou algo bem diferente, que eu vi o pessoal mais velho ia pro bar, e a galera mais nova que entrava ficava lá estudando. Um negócio totalmente diferente do que eu pensava, sabe? Sim. Bom, na minha opinião, o diploma em si, provavelmente vale muito pouco. Mas o que é importante? Hoje a gente precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Não dá mais para ser muito bom só tecnicamente, ou muito bom só nisso, ou muito bom só naquilo. A gente tem que atuar fazendo várias atividades. Então, concordo com você que na internet tem muita informação? Tem. Mas também muita informação e algumas que não são muito de qualidade. Então a pessoa tem que saber filtrar, tem que saber. Agora, esse desenvolvimento de competências que a gente precisa ter, a partir do momento que você identifica o que você gosta, o que você quer fazer, a faculdade, ela vai ser, e aí eu gostei do que você falou, ela abre um caminhão de oportunidades, porque você vai ter um monte de gente que tem sinergia com você, para você trocar experiências, para você trocar ideia, não só os professores, como os colegas e todo esse ambiente em volta. Quer dizer, hoje a escola, pelo menos as boas escolas, muito mais do que uma sala de aula, né? Tem muitos eventos e muita coisa, então onde você vai desenvolver todas essas competências. Então você não pode ficar limitado a falar assim, não, eu gosto disso e eu vou aprender isso e vou ser bom nisso. Isso não vai ser suficiente, porque a hora que isso deixar de ser importante, você vira uma sucata junto com isso. Né? Então você tem que ser meio que polivalente hoje, né? E tem que saber um pouco de tudo. Então, rola muito essa pressão de fora e a minha vida meio que se baseia nos últimos 3 comentários aí. Eu tenho hoje 27, vou fazer 28 anos e escolhi não fazer faculdade. E não quis fazer porque eu questionava muito os métodos de ensino, eles só me preparavam para provas prontas. Então, assim, só queria um robô, não queria um aluno ou alguém capaz de movimentar o mundo. E eu saí do ensino fundamental e quis empreender, meti a cara, quebrei 2 bagulhos muito loucos. Mas foram experiências boas pra caramba. E depois disso aí veio uma puta pressão maior ainda, porque eu com 27 anos não fazia nada, só tentava, e minha irmã de 24 anos já tava na P9. Aí porra, minha família caiu matando. Eu falei, velho, eu não sei ainda o que eu quero fazer. E acabou que agora eu tô empreendendo de novo. Eu sou meio louco mesmo assim. Então, meu terceiro empreendimento, terceira tentativa. Só que agora eu vejo a possibilidade de achar a base que eu preciso. Eu já errei muitas vezes por falta de base, né? Faltou alguma coisa que a faculdade poderia me oferecer. Só que eu ainda não tinha achado a faculdade certa. E analisando todo esse método de ensino novo, por exemplo, a gente sempre discute o método de ensino, e as faculdades vêm se renovando. Pô, você pega o Inapel com Startup Weekend, feiras, NEMP, caralho, os caras te oferecem uma base do caramba. Como que eu não vou aproveitar isso? Não é mais só a sala de aula. Então, hoje eu vejo uma possibilidade de entrar na faculdade com 27 anos, porra, tô velho pra caramba, não sei. Vou chegar lá, vai ter um monte de novinho e eu lá com minha filha no colo. Mas envolve essa questão de pressão, de metodologia, tudo isso aí que hoje a gente vem mudando. Então acaba que vai se tornar um negócio necessário a partir do momento que muda a metodologia. Porque eles preparam pessoas diferentes. Não são todas as pessoas iguais para responder as mesmas perguntas. Cada um está vindo com uma mentalidade diferente. Você tem discussões. É isso que eu vejo. Legal. Eu acho interessante o que você falou, ele também falou de pressão, né? E acho que a gente tem que entender que a faculdade não é extensão do ensino médio. Não é que você formou no terceiro ano, você tem que estar no próximo semestre numa faculdade. Eu acho que é isso que faz acontecer essas escolhas
o INSE e aí a gente vê gente transitando por todos os cursos que vocês imaginar. Entra administração, depois vai para enfermagem, depois vai para ciência de computação, faz publicidade e abandona a faculdade, porque não achou o que quer. Então, assim, perdeu 2 anos. Eu conheço muita gente que aconteceu isso. Então, eu acho que não tem hora certa de entrar na faculdade. Conheço um casal, né, até da sala da Fran, que entrou na faculdade com mais de 60 anos, formados, estão felizes, mudaram de profissão, né, um casal. Assim. Então, foi, assim, acho muito interessante isso. Quer falar? Na verdade, assim, o quanto é rico essa discussão aqui, porque eu consigo filtrar muitas coisas, assim, que para mim são as minhas percepções de vida, mas eu vou basear muito na sua fala, Luiz, e o Fábio, tá? E o complemento seu do André, né, que eu gosto muito dessa pegada, o quanto a universidade ela proporciona a rede de contatos, e esse universo é realmente muito rico, né? Você compartilhar informações, vivências com outras pessoas, às vezes isso te abre inúmeras possibilidades que o curso propriamente dito ele não te abre. E eu penso, hoje, a Tati, minha filha, hoje ainda eu compartilhei com ela o quanto que eu acho interessante o jovem de hoje em dia, ele partir para um curso técnico primeiro, para que ele tenha essa maturidade maior, porque às vezes nós, enquanto pais, e aí estou falando por mim, né, então somente por mim, às vezes a gente quer colocar o filho numa redoma, né, e proteger de tudo, de todos, e ao mesmo tempo você quer cobrar dele lá, que ele tenha lá uma maturidade, e essa oportunidade de ir para um curso técnico antes, talvez ela possa suprir essa ansiedade, esse lado emocional que vocês falam, que a Márcia comentou, que eu vejo que realmente é uma coisa que hoje em dia o lado emocional está lá embaixo, e aí eu queria saber de você o que você atribui isso daí, né? Qual que é a problemática, porque antigamente, lá no tempo dos meus pais, né, era isso, vou fazer isso, sair e tal, as coisas parece que eram mais fáceis, né? Mas eu gosto muito dessa linha que o Luiz colocou, que o Fábio colocou, que é a questão da maturidade mesmo, né? Gosto muito da fala do Matheus. Ah, obrigado. É isso. Puxando o gancho para falar assim, a causa, né, pensando assim no porquê desses problemas psicológicos, aí eu queria jogar uma pimentinha aí no ar, assim. Será que é por causa da facilidade de você entrar numa faculdade hoje, que tem esse problema? Será que é por causa disso? Será que antigamente, quando a facilidade não era tanta, as pessoas pensavam mais? Será que esse é um atributo? É algo que pode acontecer? Vou deixar isso no ar. Depois o Hélio, depois... Só fazer algumas pontuações rápidas antes de eu entrar nesse trecho da conversa. Eu tinha trazido no começo, né, a questão de informação e habilidades. O pessoal trouxe a questão social. Eu concordo, existe muita pressão social. Existe a questão do amadurecimento pessoal. Né, e aí o Hélio falou, você não precisa ir para casa para trabalhar. Mas eu acho que talvez muita gente perceba a faculdade como o caminho mais fácil de amadurecimento. É mais fácil você ir para a faculdade e continuar sendo bancado pelos seus pais, por exemplo, se você tem essa condição familiar, do que você ir para o mercado de trabalho e ter que ralar. Né? E também tem esse ponto muito importante da universidade. Eu, apesar de eu não atuar na minha área de formação, eu considero, como eu já disse, o meu período de faculdade foi muito importante. Né? Uma questão de amadurecimento pessoal, eu acho que aí vale até talvez um pouco mais para quem vai morar fora. Então, a questão de você conviver com as pessoas, morar, gerenciar uma casa, gerenciar seus próprios horários, se organizar e tudo mais. Grandes amigos, meus melhores amigos, que hoje são os meus amigos da época da faculdade, tem tudo isso. Né? E eu acho que essa questão toda de pressão e tal é até uma herança dos modelos que a gente tem hoje de educação, que são uma herança da Revolução Industrial. Se a gente olhar para os modelos de educação que a gente tem, desde a escola primária até o ensino superior e tudo mais, a gente tem modelos que seguem uma estrutura fabril. Né?
Você tem uma figura de autoridade, que é a detentora do comando ali, que diz o que fazer, quando fazer. Você tem horários para fazer isso ou aquilo, você tem um sinal tocando, você tem um intervalo para comer, você tem um tempo para voltar, você tem um uniforme, né? Antes da faculdade, todo mundo tem que estar uniformizado, identificado. Então, isso é um sistema fabril que traz todas essas consequências aí de pressão social, de condicionamento e tudo mais. E nessa questão agora que você colocou das dificuldades emocionais de atualmente, eu acredito que talvez seja também atribuído ao fato de que existem muito mais possibilidades. Então, a escolha se torna muito mais difícil. E como a escolha é mais difícil, é muito mais simples de você cair nesse estado perpétuo de dúvida, de será que eu estou fazendo certo, será que tem alguma coisa melhor? E quando você coloca uma pessoa que ainda não passou por esse amadurecimento, que ainda não tem esse autoconhecimento, essa segurança em si, né, que ainda é muito suscetível ao que o exterior pensa sobre a vida dela e as escolhas dela e tal, isso gera uma angústia, gera uma dificuldade mesmo de lidar com a situação que pode levar a esses problemas emocionais. Acho que está bem relacionado com isso. Bacana, eu ia atrás bem nessa linha, cara. Porque eu não sei se todo mundo conhece o livro aquele termo do paradoxo da escolha, né? Que antes você tinha poucas opções. De repente você tem um mundo de opções. E aí tem uma frase que eu não lembro de quem que é, que fala que não é difícil você tomar uma decisão em 100. Mas é você tomar uma decisão e as 99 ficarem martelando na sua cabeça. E aí, será que poderia ter sido melhor? Como é que será que poderia ter sido isso? E eu acho que, ao mesmo tempo que o acesso possibilitou essa amplitude, né, de pensamento, o jovem ele começa a ter essas dúvidas e ele tem acredito que ele age também, colocando em uma coisa assim, aí eu coloco um pouco da culpa do jovem, porque hoje quantas universidades não têm programas de universidade aberta? E quantos jovens, antes de escolher a graduação, não visitam pelo menos umas 2? Tem várias universidades que têm isso. Por que o jovem também não se sente um pouco mais ativo e coloca a responsabilidade na universidade? Ó, universidade, você tem que me propiciar. Porque aí, só compartilhando uma coisa, na faculdade eu fiz um trabalho de pesquisa sobre atividades complementares, que é basicamente tudo que era em sala de aula. E tinha 2 perguntas iguais, uma para os professores e para alunos. Os professores eram: professores, por que os alunos não participam das atividades complementares? Aí os professores: porque eles não correm atrás. Perguntei para os alunos: alunos, por que vocês não participam das atividades complementares? Aí eles falaram: porque os professores não divulgam. Aí eu mostrei isso no meu TCC, eu falei: gente, vamos conversar sobre isso, alguma coisa está errada. E todos os alunos gostariam e todos os professores também queriam que mais alunos participassem. O que está acontecendo? Será que a culpa é só da universidade? Ou será que a gente não está indo naquela cultura de ensino médio, que tudo é bem fácil, e aí eu também não tomo esse papel, não tomo essa atitude? Porque eu imagino, se eu tivesse visitado pelo menos uma universidade antes de entrar na faculdade, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Por que a gente também não começa a tomar um pouco mais de atitude? Esse jovem não tem um papel um pouco mais ativo, de conhecer pelo menos 3 cursos totalmente diferentes. Vai conhecer medicina veterinária, vai conhecer engenharia elétrica, vai conhecer jornalismo, por exemplo, ou publicidade, ou todos ao mesmo tempo. E de uma universidade particular, de uma universidade pública, de uma boa, de uma mais ou menos, de uma ruim, conhece muita coisa. E aí, quem falou que ficou um ano mesmo nesse processo? Então, achei animal, mano. Porque, tipo, você tem tempo para pensar com um pouco mais de calma. Não precisa ser essa coisa... loucura. O homem ainda tem o tiro de guerra, ou o exército, que pode dar essa folga, mas mulher não tem, né? Então, por que a gente não tem esse tempo para ter calma, visitar, conversar com pessoas? Tá, mas como que é? Né? Então, acho muito bacana isso que tu falou. Legal que, seguindo isso aí, ter ficado um ano, talvez, escolhendo, não é um ano perdido. Não, Né? Porque, assim, eu conheço gente que abandonou a faculdade no último período, porque falou: puxa vida, eu vou formar nisso. Não era o que a pessoa queria. Ela não queria formar. Ela não queria, ela falou: meu, eu não posso formar nisso. E abandonou a faculdade, entendeu? No último período. Então, assim, essa pessoa perdeu tempo. Essa pressão social, né, de entrar logo. Então, exatamente.
Janaína, queria falar? Eu só vou comentar porque essa questão que você colocou de facilidade, eu formei, fiquei 5 anos para entrar na faculdade. Só que nesses 5 anos, porque eu não tinha condições, eu fiquei estudando para conseguir uma bolsa. Só que nesses 5 anos eu tive que trabalhar. Então, eu tive que trabalhar em linha de produção, tive que trabalhar mesmo no baixo, no pesado mesmo. E quando eu consegui essa bolsa, eu mudei de cidade, hoje eu moro sozinha em Poços. Então eu vejo que a questão é o seguinte, essa facilidade também é porque hoje a pessoa com 18 anos, não pode trabalhar, vai estudar, vai fazer uma coisa. Às vezes, pra mim, eu sempre fui apaixonada por administração, sempre, mesmo sem ter conhecimento. A escola que eu estudei praticamente meu ensino médio inteiro, nunca teve nada, nenhuma faculdade foi lá mostrar nada, contar nada. Eu não sabia nem exatamente como funcionava o Enem quando eu terminei o 3º ano. Então, não tinha acesso a nada, mas eu sempre soube que era isso que eu queria. Quando eu consegui a bolsa na PUC e eu fui, falaram pra mim que eu demorei tanto tempo para escolher administração, que era um curso que as pessoas iam porque não tinha opção, e aquilo me doeu tanto, porque demorou tanto tempo para eu conseguir entrar na faculdade, para eu conseguir fazer uma coisa que eu queria, para escutar com as pessoas que eu estava escolhendo aquilo por falta de opção, não é por falta de opção, eu adoro o que eu faço hoje, e eu vejo que, às vezes, sim, um curso técnico, você, sei lá, tem um parente, trabalha numa coisa, vai vivenciar aquilo. Se você não conseguiu fazer um curso técnico, vai vivenciar essa... Eu trabalhei dentro de 3 grandes empresas, sempre na área de produção. Então, eu sempre vi o contexto social de como que a gestão de pessoas, como que aquilo funcionava, como que uma grande empresa roda lá em cima, porque eu só tinha visão de baixo. Então, isso foi o que fez eu criar mais força para conseguir fazer a faculdade. Então, eu acho que essa vivência, nada supre esse contato que você tem que ter direto. Porque se ficar enquadrado num modelo padrão, vai chegar lá na frente, você pode até dar 2 passos, mas vai chegar uma hora que esse laço não vai ser o suficiente. Então, eu vejo que isso falta um pouco, esse contato com a realidade. Queria falar. Bom, eu sou a Renata, de Pouso Alegre, e eu vejo também assim, que a questão da universidade, para mim, foi muito bom. Eu consegui enxergar esse novo mundo, pensar fora da caixinha, mas só completando um pouco, não sei se o nome, Juliana. Completando um pouco o que ele disse, que essa questão da universidade querer que os alunos participem e os alunos não ter essa questão de enxergar as oportunidades. Eu vivi isso muito no meu período de faculdade, porque na instituição que eu estudei ela era muito fechada, só tinha poucos eventos, poucas coisas de extensões, e eu buscava isso fora. Eu participava de projetos extensivos na Unifei, pela Fundação Estudar também, e fiz um na USP. Só que eu queria também que os meus colegas tivessem esse sentimento, sabe? Do que eu pensava, a forma de que eu pensava. Eu queria trazer essa experiência para eles. Eu tentei implementar a EASAC na minha universidade. E eu fui, nossa, não vou falar assim um palavrão, mas eles vieram assim, de uma forma muito negativa comigo, sabe? Porque não conheciam, porque eu falei assim, nossa, mas deixa eu apresentar, né? Porque é um projeto bacana. No entanto, assim, até para modernizar um pouco e trazer uma nova cultura para os estudantes. Nossa, eu fui totalmente, assim, recebida foi uma experiência muito negativa isso para mim, entendeu? Aí eu coloco, será que a universidade, eu vejo que a maioria, assim, já está meio que vivenciando esse novo mundo junto com os universitários, mas tem algumas que ainda não estão preparadas, entendeu? Eu sofri muito isso no meu período de graduação, porque na minha universidade não tinha, eu buscava em outras. E assim, por um lado eles me viam, nossa, olha ela onde ela tá, mas assim, outras, mas por que ela não vivencia isso aqui? Mas, poxa, você não me dá oportunidade. Então, assim, eu vivia nesse paralelo, sabe, nesses 4 anos, de buscar algo, mas ao mesmo tempo que eu buscava, eu vi, as pessoas me viam, o social me via como uma forma positiva e outra negativa. Então, assim, eu sofri muita pressão nesse período. Uma parte que poderia ser, sim, boa, uma experiência boa, eu tive esse equilíbrio do lado positivo e negativo perante a sociedade, assim, na minha cidade, entendeu? Sabe o que é interessante ressaltar também? Que, assim, ó,
às vezes, hoje, pela facilidade, a gente tem um universo para escolher assim, de qual faculdade eu vou fazer. E aí a pessoa não sabe, fica confusa e muitas vezes por pressão dos pais, não, você vai fazer aquela administração, porque eu tenho uma empresa, você vai seguir isso aqui e pronto, acabou. E a pessoa vai lá, vai andando com a barriga e vai. Aí eu tenho um exemplo, por exemplo, minha amiga, a gente está no 6º período de administração e eu falo pra ela, e assim, ó, eu vou ajudando ela mesmo, eu falei assim, mas e aí? Ela falou, não, mas eu quero educação física. Eu falei assim, então, mas por que você não muda? Vai lá atrás. Matheus, meus pais pagam uma fortuna, que não sei o que, eles ralam para pagar a minha faculdade. E muitas vezes a pessoa não sai daquilo por conta disso, de questões financeiras também. Que é importante lembrar isso, porque às vezes, olha, nossa, gente, tem um compromisso com meus pais, eles pagam lá todo mês, suado, e eu tô aqui, mas tá lá, andando com a barriga. E aí, que profissional vai formar? Vai formar mais um administrador no mercado ou vai formar o administrador? E aí consegue sair aquele negócio, né? Gente, vai chegar uma hora que, como vocês disseram, a pessoa não vai se encontrar, não se encontra no curso, né? Só complementando, eu já vi isso aí que você está falando, eu já vi gente falar assim, o pai falando pro filho, não, você pode escolher a faculdade se quiser, mas se escolher direito, eu pago para você a faculdade. É verdade. Moradia, até onde você for, né? Outra coisa Se for outra coisa que você quer. Exatamente. E aí é tipo assim, ó, você não está dando escolha para a pessoa, a não ser que ela seja muito persistente, mas né? Pode falar. Hoje cedo eu dei um palestra, estava relembrando que teve uma vez que eu escrevi uma carta na escola que a gente tinha abrido ali 7 anos. E na minha carta eu escrevi que eu queria fazer 5 faculdades. E aí eu queria fazer artes cênicas em primeiro lugar, mas aí eu não consegui fazer artes cênicas e fui para publicidade e propaganda, porque eu queria ter um curso superior com essa vontade de estudar mesmo, né? E lá na faculdade, por ter essa vivência de teatro, de coisas novas, coisas diferentes, eu sempre levava a publicidade para outros lados, assim, né? Eu me vi muito na tua fala, assim, então eu trazia coisas diferentes e ninguém comprava uma ideia. Todo mundo comprava a ideia da faculdade, né? E toda a faculdade tinha caminho para um lugar. No caso da publicidade e propaganda, para agência de publicidade. Então todo mundo me achava, tipo, nossa, uma coitada, né? Tô achando que vai sair daqui. Então, assim, a faculdade vende uma coisa, né? Não te dá uma base para você sair dali e criar uma coisa sua, por exemplo. Ela te dá uma base para você entrar num lugar mudado que eles pensam. Então, assim, eu sou a favor da faculdade, não acho necessário, né? Não acho que você não precisa fazer uma faculdade necessariamente para você conseguir alguma coisa, mas também acho que é um conhecimento muito grande, porque você conhece muitas pessoas, né, tem conversado com várias pessoas, às vezes 10 professores não valiam a pena, mas um valia. Então, isso é em todas, né? Tipo, federal, particular, eu já vi todo mundo falar isso. Então eu acho que é necessário, assim, igual vocês já falaram, mas né, essa vivência de estar lá, de estar com muito conhecimento, com possibilidade de fazer muita coisa ali dentro. Mas não vejo como uma necessidade de, tipo, se você não fazer uma faculdade, você é um perdedor. E queria pontuar mais uma coisa também, que eu tenho uma companhia de teatro, tem uma das integrantes que ela não pôde fazer também faculdade, na época os pais dela separaram, eles ficaram muito mal de grana e tal. E agora que ela conseguiu, ela tá com 32, eu acho. Não, 30. E ela tá fazendo uma faculdade à distância de artes plásticas. Não, artes plásticas? Artes visuais. Artes visuais, exatamente. E ela também queria fazer artes cênicas. Então, assim, às vezes a faculdade também é uma satisfação de vida, assim, porque ela sempre quis fazer. Então, e pela faculdade também, o marido dela já fez faculdade de farmacêutica e às vezes falava pra ela, eu tenho faculdade, você não tem. Então, assim, a sociedade ainda tem muito forte isso. Eu vejo assim, a distância, eu fico falando, né, a gente fala da vivência e a faculdade de distância não tem a vivência. Mas pra ela tá sendo, assim, maravilhoso. Então, eu acho que tem muita essa questão de satisfação pessoal também, fazer uma faculdade, né? E eu tive um pouco isso, assim, porque, como eu falei, eu queria fazer 5 faculdades. Como que eu não consegui fazer 100, eu não ia fazer nenhuma. Então, tem uma questão, assim, né? A gente tem, acho que é importante a gente entrar na faculdade não pegando tudo que eles te dão, assim, você também ir equilibrando as coisas, né? Isso aqui eu posso usar ali, isso aqui eu posso usar lá.
E aí, só aproveitando, a gente não combinou a fala, eu já tinha levantado antes de começar a falar, que eu ia jogar exatamente isso na roda. A gente tá falando tanto de vivência na universidade e tal, e ninguém tocou ainda no ponto de universidade à distância. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Mas é exatamente isso que eu ia falar. Não, mas eu ia exatamente nesse ponto. Se o curso à distância for bom, tem vivência também. Os alunos interagem também. Então, um curso à distância, se for numa boa escola, bem organizado, tem vivência também e tem troca de experiência entre os alunos também. Tudo bem, não se conhecem fisicamente, mas tem um grupo de alunos que estão participando daquele mesmo conteúdo e discutindo aquele conteúdo, né? Então, tem também. Eu acho que é diferente, não tem aquela vivência presencial, não tem o tete-a-tete, né? Mas tem a troca de experiência e a troca de informações. Legal, vamos adiantar um pouquinho. A gente falou muito assim antes da faculdade, né, as escolhas, né, como a pessoa, até ela chegar na faculdade. E agora sim, vamos pensar que a pessoa escolheu, fez a faculdade, sendo a escolha perfeita para ela ou não, ela formou, tá? E aí, e agora? Formei, e agora? A pessoa, quando ela forma, ela está com aquele diploma ali na mão. Ela está segura disso? Ela tem a faculdade como garantia, falando formei, estou feito? Então, eu formei... Para por aqui, é isso? Eu sou velha aqui, gente. Eu me formei já tem 16 anos que eu exerço. E quando eu me formei, eu ouvi até da minha mãe, poxa, psicologia, bonito, mas não dá dinheiro. Você vai depender do seu marido para viver. Pô, que legal, né? E assim, incentivo, né? Meu marido aqui. E assim, eu ralei muito. Eu acabei a minha terceira pós-graduação em dezembro. Eu ia para Campinas de 15 em 15 dias, trabalhando das 9 às 9. E hoje eu me considero uma profissional realizada. Eu faço o que eu amo e se eu fosse começar de novo, eu seria psicóloga de novo. Então assim, o que conta é o depois, a relação. Você vê o que você gosta, você se aperfeiçoar. E eu tenho amigas minhas, que eu me formei em Belo Horizonte, que hoje é gerente de restaurante de comida Aquilo, saiu da psicologia e fala assim pra mim, pô, você deu sorte, você mora em Santa Rita, lá é a cidade pequena. Muito pelo contrário, na cidade pequena é mais difícil, porque todo mundo conhece todo mundo e acha que a gente vai sair do consultório falando problema lá na praça. Sabe, ai, minha psicóloga, é horrível, tem preconceito, eu vou no psicólogo, eu sou louco. Então assim, a gente tem que, depois que acaba a faculdade, ver o que gosta e ir para aquele caminho. E dar a vida, gente. É sempre estudando, sempre. Eu vou fazer outra coisa agora. Essa semana, gente. Fábio, depois o Érico, aí a gente vai. Essa semana eu falei isso para algumas pessoas até. Parece aquele negócio assim, sair da faculdade, mercado, me contrate, estou pronto. Não perca uma oportunidade de me contratar. Eu lembrei de uma que eu li que eu não lembro de qual país, primeiro-ministro da França e tal, que falou assim, os nossos jovens se formam e falam o que o país pode fazer por ele, nunca se formam e falam o que eu posso fazer pelo país. Talvez até a consciência do recém-formado isso, bom, me formei, agora o que eu posso fazer para alguém, o que eu posso fazer, já melhoraria esse aspecto dessa ansiedade de que estou com diploma, todos os meus problemas se acabaram. Sem querer desanimar até os meus alunos, disso eu sempre falo, os problemas estão começando. É hora de você botar para valer o que você aprendeu e tal. Né? Depois que forma, pega isso. Mas nunca deixa de estudar, nunca para, continua, porque você vai... Tipo, não gosta de estudar, você vai morrer estudando, é a única razão. O André vai falar, eu tinha pensado que ele não queria falar, falou que quer falar. Depois o Érico. Eu sou professor também, eu dou aula na faculdade, eu dou aula no último ano. Eu brinco com os meus alunos, falo assim, agora vocês vão estudar de verdade. Porque até então, o compromisso de estudar dentro da escola é para tirar nota e passar de ano. E depois você vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o buraco é muito mais embaixo, o negócio é muito mais sério, treino, jogo é jogo. E eu falo assim, quem parar de estudar, quem acha que vai parar de estudar agora, já está morto, nasceu morto. Então, quer dizer, a hora que você se forma, você vai ter que estudar para valer, muito mais do que antes de formar. Qual que é o seu nome? Janaína. Janaína, só uma questão, eu sei sua dor, porque eu amo administração. Eu também. De verdade. Eu escuto isso até hoje também. Tá, de verdade.
Mas só querendo pontuar, gente, uma questão, o lance de formei agora, eu acho que envolve muito como você se preparou durante esse período. Eu gosto de pensar que o diploma é como se fosse um carro 1.0, né? Mas imagina uma cidade que tem morro. Vocês conhecem Machado, sabe? Morros bons, assim. E aí, o que acontece com um carro 1.0 no morro? Ele sofre, e o carro 1.0 quando tem muita gente? Que é família, amigos, ele dá pau, cara. E aí eu acho que o que você tem que fazer para realmente você estar preparado, formei agora? Tu tem que colocar a empresa júnior no pacote, tem que pôr extensão, tem que pôr exec, tem que colocar tudo para você ganhar um carro 2.4 turbo. E aí, o legal é que você não vai falar formei agora. Não é tipo igual o produto vencido, né? O produto venceu um dia para o outro, aí vai explodir. Acho que o diploma vai perder essa característica, e aí muito antes do diploma chegar, você já vai estar preparado. Você vai saber que está preparado. Porque não é o diploma que vai fazer você ser um auxiliar administrativo ou um administrador. Você já é, sabe? Então, acho que é o lance como você se prepara durante a jornada. E aí não tem um agora, porque já é presente. É uma jornada, né? Eu acho isso bem complexo, sabe? Eu acho que eu concordo em partes, né? Com o que o Hector diz. Por quê? Porque, assim, quando você está lá dentro da sala de aula, tudo é muito confortável. Depois que você sai da faculdade, que você dá o corrimão, que você pega outro corrimão, eu acho que é bem mais complexo. Por quê? Você sai, depois você tem o diploma na mão, você ainda tem responsabilidade da sua família, dos seus amigos, perguntando, mas e aí? E agora? Ah, tá, você vai pro seu escritório? Aí você começa a pensar assim, gente, mas eu acabei de formar, cadê os clientes? Como é que eu vou pagar o aluguel? Sabe? É tudo muito complexo. E o mercado, querendo ou não, ele te exige experiência. Isso aí foi uma experiência que eu tive, assim, que eu formei. Comecei a distribuir currículo em vários locais. E a pergunta na entrevista é, você tem experiência? Você não tem experiência, gente, como? Você acabou de formar, né? Então, eu acho isso. Quando você está na sala de aula, é um preparo teórico. A faculdade, ela ainda precisa melhorar muito nesse aspecto. E depois que você sai, realmente tiver essa interrogação. E agora? Agora você vai ter que correr atrás da tua experiência, né? É o que eu penso a respeito. Legal. Hoje alguém falou aqui em uma das palestras, um negócio que achei muito legal, que eles formam engenheiros, formam médicos, dentistas, advogados, mas a pessoa ela não sabe gerenciar aquilo. Então, assim, por exemplo, um dentista, ele sai ali, ele mexe na boca e faz o que quiser ali, mas ele não sabe gerenciar a clínica dele. O advogado acontece a mesma coisa, o engenheiro acontece a mesma coisa. Então, assim, a pessoa ela é muito técnica naquilo ali, mas ela não sai preparada para montar um escritório, por exemplo, e lidar com clientes. Né? Porque às vezes, na maioria das vezes, né, você vai ter que lidar com o cliente, e aí isso não é só você chegar pro cara e falar assim, sou bom em matemática, porque eu fiz isso, e mostrar pro cara que você é bom ali. Não, né? Exige outras habilidades, né? Que isso a faculdade não ensina, isso aí é só o dia a dia mesmo. Eu achei bem interessante a fala dele, não tinha pensado muito por esse aspecto, mas eu já sabia disso, mas não tinha pontuado isso assim. Temos 5 minutos apenas. Infelizmente, a gente podia falar disso aqui por horas e horas. E assim, a gente sempre deixa o finzinho para que cada um fale. Na verdade, a gente dá 1 minuto para cada um, que é o tempo do nosso boleto, mas não vai dar, vai ser 4 ou 5 grãos para cada um ali. Assim, queria que cada um falasse rapidinho assim, o que achou do bate-papo, qual foi a experiência de estar aqui, bem resumidamente, para a gente finalizar isso aqui, tá? Podemos começar aqui. Eu achei legal, desculpa ter chegado um pouquinho atrasado, perdi o comecinho, mas foi bem interessante. Desejo sucesso para todos vocês. Que todo mundo estude muito. Eu também gostei, achei interessante. A única dica que eu dou para todos é que problemas irão existir, né? Obstáculos. Ó, psicóloga, anota aí, gente. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre levantando. Quando caiu, levanta, vai para outro caminho, que a gente tem que ser feliz. Ponto. Eu também, é o primeiro que eu participo, apesar de eu ser de Poços.
Eu me senti contemplado na fala de todo mundo. Fiquei mais observando porque eu tô com um pouco de sono. E faz 1 ano e meio que eu me formei e não fui pegar meu diploma ainda. Aqui, ó. Não escrever pra você. Bem, gente, eu quero... Aí, ó, Tô formado. Vai fora. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Nossa, foi muito bom, foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza disso. E eu acho que para todos vocês. E eu acho que é a dica que eu acho que você tem que refletir aí com você mesmo. Eu estou fazendo o que eu gosto, eu faço mesmo o que eu amo, eu estudo o que de fato eu quero ser na minha vida. Então fica isso aí a dica para vocês perguntarem isso para vocês mesmo. Tá joia, pessoal? Sucesso na vida de cada um. Eu também gostei muito. Sim, é o que vocês falaram, eu me vi também naquele. E eu vou levar pra vida aqui, ó, a experiência. Saúde! Eu gostei muito e eu também me vi um pouco assim em cada fala, durante tanto o período da faculdade como agora, como já estou formada. E é isso, gostei bastante. Eu gostei muito também de estar aqui, ouvir tanta gente diferente falando. E uma coisa, você fez uma pergunta, mas por que achava que estava tão assim, essa cobrança? Procurem, gente. Minha professora faz psicologia também, ela levou pra gente o texto da Ana. A Unicamp fez um estudo, é a geração Y. Eu acho que explica muita coisa que a gente falou aqui hoje. A cobrança é sempre maior. Então, quem não viu, a geração Y é muito bom. Eu achei bem bacana também esse esforço, não tinha conseguido chegar até lá ainda. Né? E eu acho legal ter esse disparador de temas polêmicos, porque a gente passa por isso na temática do Facebook, na temática do WhatsApp, e acaba morrendo essa discussão. Acho que essa proposta de trazer o questionamento, ter uma resposta de imediato, com alguém mediano, é muito importante, que já traz essa resposta pra gente, porque a gente realmente está acomodando enquanto questionamento sobre temas, né? E eu acho que essa questão da faculdade, eu me vejo no Instituto Federal Sul de Minas, que eu vim de 2 faculdades e de repente eu fui para um curso de 6 meses que abriu o meu campo de visão para o mundo, assim, de outra forma, de como que a gente vai vivenciar a faculdade enquanto teoria e quanto que eu posso colocá-la em prática. Eu acho que o Instituto Federal, enquanto instituição formal, ele deu esse norte. Eu acho que o guarda-chuva também é filho do mesmo projeto enquanto esquina. E eu acho que enquanto a gente não pensar a faculdade enquanto disparador de praticidade, a gente vai ficar discutindo isso aqui por sempre. Então hoje a gente se responsabiliza pelo curso que a gente está fazendo e pensa na praticidade da vida disso. Então é melhor parar por aqui, que isso não vai ter função, não vai ter valor de vida mais pra frente. Nossa, peraí que eu tô entrando na minha faculdade, tá, gente? Eu achei muito bacana também, várias visões complementares, né? E, como alguém disse, estudar é uma coisa que você tem que fazer sempre, com ou sem faculdade, jovem ou velho. E também a questão que é talvez o que eu considero mais importante, que é justamente o autoconhecimento, o amadurecimento e, nesse processo, despertar esse senso de protagonismo mesmo, como a Camila acabou de falar, né? de o que realmente eu quero, do que eu quero para mim, como é que eu posso trazer isso para o mundo, e essa responsabilidade é minha, não é da instituição, não é de mais ninguém, né? E a partir daí achar o seu caminho, o seu rumo, independente dos tropeços, com ou sem faculdade, mas o caminho seja verdadeiro para você. Posso? Complementando aqui a fala do Júlio, que ele falou que a responsabilidade é nossa e de cada um, e acho que as pessoas que estão aqui hoje, como tem bastante gente que ainda está estudando, a gente conheceu um monte de coisa nova, um monte de coisa que está rolando aqui que na faculdade ninguém está falando. Então é chegar na faculdade, encostar na faculdade, na parede e falar, a gente que paga essa porra, então vamos cobrar isso aqui, é isso que a gente quer estudar. Então acho que é um momento legal de a gente conhecer essas coisas assim, começar a cobrar, né, pautar isso na faculdade. Então na faculdade, às vezes a gente fica lá 4 anos na administração, eu não sou da administração, né, mas a gente fica lá estudando, a gente tá estudando Ford, 4 anos estudando aquela galera, e sempre, putz, tem tanta coisa bacana rolando, né? Então vamos cobrar, né? A gente que tá pagando a faculdade, então vamos encostar os professores na
parede também. Fala, e isso aqui? Quanto que a gente vai conversar sobre isso? Quanto isso vai ser prático, né? Uma dica só. Thaís? Eu cheguei no final, tô achando as conclusões bem jóias aí, eu passo a bola, porque eu infelizmente perdi hoje aí o papo. Vocês querem falar primeiro? Pode falar. Bom, achei bem legal, bacana. Todo bate-papo é bom, não adianta. Todo bate-papo e todo bate-papo, né? O aprendizado é fantástico, né? E a gente vive para aprender, né? A gente vai morrer aprendendo e tudo que a gente puder aproveitar desse aprendizado vai ser legal. Pô, bacana esse negócio do protagonismo. Falaram bastante, né? Eu sou protagonista do meu aprendizado, mesmo que a faculdade me obrigue a estudar Taylor e Ford, e se eu não quiser, eu sou protagonista disso. Eu tenho que assumir isso, né? E qual que é o papel da sociedade nisso também? Culturalmente, nós vivemos esse militarismo educacional, que o professor sabe e eu sou o que escreve. Vamos inverter esse papel mesmo, e parte da gente, como estudante, está lá e colocar o professor. Não estou entendendo dessa forma. Tem uma outra metodologia? Tem um livro para me indicar, um filme para assistir? Muito legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês. O dia inteiro foi ótimo. Vocês querem falar aqui? Eu também estou muito satisfeita, também gostei bastante. Primeira participação minha aqui, terceira vez iniciando a faculdade, só que com uma visão totalmente diferente, dando um grau diferente aí no início, e fiquei muito feliz de participar. Gostei bastante de morder um pouquinho de cada situação e vir em cada história ali. Com certeza eu vou sair daqui com uma visão muito diferente, mas aquela sementinha lá da dúvida foi plantada, aquela nova ideia vai surgir em mim. Legal. Gostei bastante também, primeira vez que eu estou participando, apesar de a gente também ser de pós, né? Mas acho que assim, foi muito bacana mesmo. Estou vivenciando várias coisas que aconteceram também aqui, que eu sei que está acontecendo na minha vida. E uma coisa assim, que eu vou levar para mim é que a gente tem que estudar bastante, mas assim, não só estudar a parte da teoria, mas também estudar a parte do emocional. Acho que é uma coisa que realmente falta para todo mundo, né? E a gente não encontra isso na faculdade. Eu vou te falar assim, como que você vai trabalhar com o teu emocional, uma coisa que não é vista. Então acho que vai partir agora de como a gente trabalhar isso. Bom, gostei bastante. Eu estou num dilema, assim, porque eu estou no último semestre. E aí, o que eu faço? Se eu faço uma pós, se eu faço uma faculdade, tem nada a ver, porque parece que eu tenho tanta opção, eu quero aprender tanta coisa, mas eu quero entrar na faculdade de História, de Sociologia, de Psicologia, para saber daquele assunto, assim, aprofundado. Eu gosto da pessoa me passar o conhecimento. Ou eu só quero aprender e eu não sei o que eu vou trabalhar, usar na minha profissão. Aí eu estou meio nesse dilema e a conversa serviu para tentar separar. Assim. Bom, primeiro eu quero parabenizar você, Luísa, enquanto mentor desse projeto. Fantástico, né? Particularmente eu gostei muito. Eu cheguei com uma expectativa que talvez tivesse uma diversidade maior de opiniões, que fosse polemizar mais. Eu achei que foi até muito tranquilo, até pela temática, né? Outros assuntos devem, com certeza, polemizar muito mais. Mas, para mim, particularmente, foi muito, muito, muito enriquecedor cada fala de vocês, né? Até por esse momento ímpar que nós estamos passando, né? A minha filha e eu, no sentido de buscar mesmo o que vai ser melhor para ela, né? As escolhas de vida. Então, eu acredito que tenha sido muito rico para ela também, né? E quero agradecer a oportunidade de ter ouvido cada um de vocês, né? Fantástico, não vou mencionar nomes aqui, mas adorei você, Matheus. Que belezinha. Joia. Mas aqui, para você não ficar com o ego inflado, eu quero falar que o Júlio, o seu fechamento foi fantástico. Não, o Júlio é belezinha. O Júlio, o seu fechamento aí, olha, fechou tudo, tá? Muito bacana.
Legal, prazer bacana, contribuir. muito rico, muitíssimo obrigada. Eu saio daqui assim com uma bagagem incrível, né? Eu entrei com a minha mala vazia, estou saindo aqui com a minha mala cheia de um aprendizado muito rico. Obrigada. Eu queria te dar os parabéns também, porque não é toda mãe que ajuda o filho a escolher. Geralmente eles cobram, joga bomba e fala assim, escolhe. E aí você está fazendo um negócio diferente. Vamos fazer junto, entendeu? Eu acho isso aí fantástico, adorei. Legal, você tem uma mãe tanto, viu? Porque... Meu nome é Maria Fernanda e eu gostei bastante da palestra, desse bate-papo. Até porque eu tenho 17, eu estou acabando o terceiro ano. E eu lembro que faço faculdade ano que vem ou espero mais um pouco. Mas desde pequeno eu decidi o que eu queria fazer. Mesmo não sabendo, eu falei para meus pais que eu queria ser arqueóloga. Aí eu assisti um filme do Indiana Jones, fiquei com medo, falei, não vou fazer. Aí eu falei, vou fazer psicologia. Daí, no primeiro ano, eu tive contato com história. Eu falei, poxa, cara, eu quero fazer história. Aí eu não sei se ano que vem eu vou realmente para uma faculdade ou se eu espero um tempo. Mas sempre tem essa pressão. Enem, pra Uni. Aí eu tenho uma professora até lá na minha sala que ela fala vestibular 63 vezes ao dia. Gente, é muita pressão, mas eu vou saindo daqui com... Acho que eu aprendi que foi só uma ponta do iceberg. Faz história, que aí você estuda os dinossauros, você acha através da arqueologia. Na psicologia você faz uma análise deles ali. Pode deixar. Só fazer uma adendo. Eu quase fiz música, fiz engenharia elétrica, mestrado em biomédica, tenho uma empresa de marketing digital. Estou saindo da palestra do gerente de marketing do Uber, que falou que a previsão é que as pessoas daqui para frente mudem de carreira pelo menos 5 vezes na vida. Então, segurança é. Tá pensando no próximo. Eu queria agradecer as pessoas de Poço, também não conheci de nome, mas nunca participei. E eu acho que as relações são tão... o mundo hoje está tão aberto que quando você tem a possibilidade de se sentir pertencente, sempre você sai com alguma coisa que vale a pena. Então, eu acho que todo mundo aqui vai sair com um pouquinho do que escutou. Eu gostei muito do bate-papo, eu acho que foi bem enriquecedor. Eu assisti outras palestras e assim que eu pude ter mais conhecimento foi aqui, tendo essa conversa, sabe, essa parte prática, eu achei bem bacana isso. E é o que eu mais aprendi hoje. Foi muito bom, proveitoso. Vou fazer faculdade, mas sem peso na consciência. Isso aí já estava meio que definindo na minha cabeça. Demorou para eu decidir. Fiz coisa pra caramba, que agora eu já sei o que eu quero e por que eu quero. Então só vai me ajudar a atingir objetivos maiores. Mas independente de fazer faculdade ou não, um dos objetivos era sempre mudar o mundo. Então, deixa essa mensagem aí, que independente do que você faça, seja melhor no que você faz, tendo curso, tendo faculdade ou não tendo. O mundo está aí para ser mudado e temos que fazer isso aí. Legal. Muito bom o bate-papo. E aí, eu acho, você que tem que fazer um projeto muito difícil, parabenizar você pelo projeto. E foi bem legal que eu estou terminando a faculdade agora e, deu pra ver que vai ter muitos problemas a mais. Né? Vamos, cara! Não, pessoal, gostei bastante. E eu queria falar só uma coisa. Eu acho que a gente precisa de mais offline na nossa vida, né? É isso aí. Eu só queria agradecer também. A gente ainda não tinha tido agenda para participar do bate-papo, mas eu vi pelas temáticas, eu escutei alguns dados, foi bem legal esse papo. Também achei que ia ser mais polêmico, mas foi bem tranquilo por ser um tema. Porque tá gravando, gente. Porque não gravou agora. Eu tô pra mano. Mas eu super concordo com a Fran, com o que ela disse. O pessoal que está na faculdade pressiona os professores, eles estão extremamente acomodados, ensinando Ford de 1900 bolinhas, sabe? A gente já virou uma página várias vezes. Então, quem está na faculdade realmente cobre mesmo. Ó, pessoal, a gente está aí, professor, como a Fran falou, quando é que a gente vai falar sobre isso?
Né? E aí, cobre. E quem está no ensino médio não tenha pressa. Né? Apesar de ser super boa da faculdade, minha irmã tem 17 anos, ela está nesse ano de Enem, e assim, agora, a minha mãe super pressiona ela para ir na faculdade direto. Eu já falo que não, que ela tem que trabalhar, que ela não teve experiência profissional ainda, então ela tinha que ir para o mercado de trabalho, entender como são as relações dentro de sua empresa, para criar bagagem e criar um pouco de amadurecimento também. Então, meninas de 17 anos, é o meu ponto de vista, acho que é bacana, e eu adorei o bate-papo. Eu gostei muito também, sou fã número 1 do bate-papo, acho uma ideia super bacana. E agradecer, né, cada palavra, cada história, acho que foi muito bacana estar nesse bate-papo aqui, Santa Rita do Sapucaí. E acho que você vai convidar as pessoas para ir lá para a posse, né? Gratidão. Eu não vou concluir, porque o bate-papo não tem conclusão, a ideia é essa. A gente não tem que chegar num consenso aqui, a ideia é plantar sementinha, cada um absorver da sua maneira, tá? E eu queria dizer que a gente está gravando, né? Então o áudio vai estar na nossa página, lá no bartepapo.com, então é só entrar lá, vocês vão poder ouvir. A gente faz uma vez por mês lá em Poços, tá? O próximo vai ser dia 14 agora de setembro. O tema voltado foi feminismo, coerente ou não? Essa luta segrega ou junta mais as mulheres? Então a gente vai falar sobre isso, é um tema polêmico. Já deu polêmica hoje no nosso almoço, eu quase falei. Foi tenso. E aí, assim, vai ser lá em Poços, na Upstairs Coworking, que é o espaço lá de escritório colaborativo. Lá no nosso site tem tudo, na nossa página no Face também, tem tudo lá, é muito fácil de chegar lá em Poços também. E aí eu queria que cada um tirasse uma fotinha dessa aqui, com nossa plaquinha, que eu quero colocar no site e na nossa página. Eu queria que cada um entrasse lá e se marcasse na sua foto, tá? Pra gente adicionar aí e sempre tá passando aí o que vai acontecer. Esse é o primeiro bate-papo fora de Poços e o primeiro bate-papo em um bar, né? Que todo mundo fala, mas bate-papo em um bar? Nunca foi num bar. E aí agora esse é o primeiro. E assim, a gente até ficou assim, né? A gente pensou muito, a gente sempre fica com medo de ser em bar, ter bebida e a galera beber. Então assim, a gente fez algo assim, em lugar mais controlado e tal. O bate-papo está crescendo bastante, a gente está até pensando em ter que mudar de lugar em breve aí, né? E a nossa ideia é essa, conversar. Adorei o que o Hélio falou no finzinho aqui, mais offline, sem celular, conversa olho no olho. A gente pode chegar para alguém e falar, eu discordo de você, sabe? As pessoas estão preparadas para isso. Eu acredito que se a gente passou pelo tema de religião e ninguém morreu, eu acho que vamos para frente. Sugestão é que ele seja itinerante. Podem fazer convites, né? A gente vai vibrando, não é? Se vocês tiverem eventos de faculdade, eu quero levar para falar sobre isso na minha faculdade, a gente vai também, a gente vai fazer um bate-papinho com crianças, tá? Então, obrigado pessoal, é isso, e vamos tirar um fotinho, não sai não, tá? Beleza? Obrigado! Bate-papo. Bate-papo, uai. Bate-papo.